Você sabe por que que Davi era segundo o coração de Deus? Não sabe? Vou te dar a resposta que eu entendo. Mas primeiro eu peço a você que compartilhe esse vídeo, comente, inscreva, você que não está inscrito no canal. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, tá bom? Meus queridos, amados irmãos, a pergunta é: você sabe por que que Deus, ou Davi, era segundo o coração de Deus? Aleluia! Essa é a pergunta que todos nós podemos responder, dependendo do que a gente entende. A Bíblia vai nos dar exemplo que Davi, quando Samuel foi à casa de Jessé, consagrar um dos filhos de Jessé, e Deus já tinha falado com Samuel, dizendo: até quando tu terás pena de Saul? Eu já tenho rejeitado. Vai até a Jessé, e consagra um dos filhos de Jessé, que é segundo o meu coração. Então, esse era uma das, a dica que Deus deu para Samuel. Aí Samuel não perde tempo, ele vai aonde de Jessé, para consagrar um dos filhos de Jessé. Mas a pergunta novamente, por que Deus considerava Davi segundo o seu coração? A gente vai ver muitas respostas dentro da palavra a respeito de Davi. A gente sabe que Davi, desde criança, desde jovem, ele já tinha lutado com o urso, já tinha lutado com o leão e já tinha matado os dois, E logo depois, um período depois, a Bíblia vai dizer que Davi, ele vai lutar com o gigante e mata o gigante. Então, mas por que Davi era segundo o coração de Deus? Meus amados irmãos, a gente vai ver a humildade de Davi. Esse era um dos pontos que agradava a Deus. Davi era humilde. Davi, mesmo na condição de rei, Davi permanecia sendo humilde. Outro ponto importante: quando Davi errava e ele reconhecia que tinha errado, ele não atribuía o seu erro a outras pessoas, mas ele dizia: eu pequei, eu falhei. Então esse é um ponto muito importante, para a gente dizer ou dedicar, aleluia, o poder de Deus, na vida de Davi. Então, quando Davi ele errava, ele dizia: eu pequei, eu errei. Ele nunca atribuía os seus erros a outras pessoas, e isso chama a atenção de Deus. Outro ponto que eu entendo muito interessante, é que quando, aleluia, Davi ia tomar uma decisão, ele consultava a Deus, e ele consultando a Deus, era Deus que direcionava se Davi ia, ou se Davi ficava. Então, se Deus falava para ele vai, ele ia. Se Deus falasse para ele não vai, ele não ia. Então, ele sempre tinha, aleluia, aquela confiança no Senhor de pedir a confirmação para Deus. E quando Deus respondia para ele, dependente da situação, ele ia, mas ele ia na autoridade de Deus. Outra coisa, irmãos, que me chama muita atenção é quando a Bíblia vai nos dizer que Deus já entregou
Saul nas mãos de Davi. Olha bem, Deus entregou Saul nas mãos de Davi. A Bíblia vai dizer que quando Davi está do outro lado, né, do monte lá, posso dizer assim, Davi está do outro lado, né, e Saul acampa se acampa lá ele com seus soldados e dorme, todo mundo dorme. A Bíblia vai dizer que Davi passa no meio deles, né, e corta um pedaço das vestes lá de Saul e depois mostra, né, que Deus já tinha entregado nas mãos de Davi a Saul. Então, meu querido, mas mesmo assim, isso é lindo, porque Davi disse assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Olha, Davi disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? A Bíblia já tinha falado que Davi, que Saul já era rejeitado por Deus como rei, né? Então Deus já tinha rejeitado Saul, mas a unção não foi tirada. A unção que Deus tinha colocado nele não tinha sido tirada. E Davi respeitou essa unção que estava na vida de Saul. Davi respeitou. E o que eu vejo hoje, irmãos, as pessoas não respeitam a unção, que está na vida de alguém. As pessoas não respeitam e se consideram tipo que mais santo do que o outro, só porque a pessoa cometeu algum erro, ou vive cometendo erro. Então as pessoas não respeitam a unção. Eu sou diferente. Eu costumo respeitar a cada unção de diácono, presbítero, pastor, evangelistas, enfim, bispos, seja lá quem for, a pessoa foi ungido a algo, né? Então essa pessoa tem uma unção eclesiástica na sua vida, mesmo que ele não está fazendo uso daquilo, mas ele tem algo, aleluia, uma unção eclesiástica na sua vida. Então tem que ser respeitado, tem que ser, aleluia, respeitado a unção daquela pessoa, né? E o mundo está virando hoje de cabeça, a ponta cabeça, porque as pessoas estão deixando de honrar. Se não quiser honrar a pessoa, tudo bem, mas honra, meu irmão, a unção que está na vida daquela pessoa. Se não quiser honrar a pessoa, não honra, né? É a tua decisão, mas honre a unção que Deus colocou na vida dessa pessoa. E Davi, mesmo Deus dizendo assim, já está entregue nas tuas mãos, Davi disse: quem sou eu, né? Aleluia. Davi disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E olha que isso é muito sério. Quem toca no ungido de Deus, irmãos, as pessoas não analisam sobre isso. Então é por isso que tem muita gente tropeçando aí, que vai bater lá, porque vive tocando, na unção que Deus entregou na vida de alguém. Não faça isso, né? Isso chama a atenção de Deus, essa humildade que tinha no coração de Davi. Ele era um homem sincero, ele era um homem que errou, cometeu erro, como qualquer um de nós comete, né? Ele cometeu seus erros, ele se arrependeu dos seus pecados, né? E Davi hoje, aleluia, é um exemplo de homem, foi um exemplo como rei e permanecerá um exemplo. Por quê? Porque ele fez aquilo que Deus se agradou, tá? Então, aleluia, outro
que me chama a atenção na vida de Davi era a sua maneira de adorar a Deus. Era a sua maneira de glorificar o seu nome. Chegou uma vez que a sua esposa lhe deu como um escândalo, porque ele pulava, ele adorava, ele glorificava. Ele não estava nem aí para status, irmãos. Ele não estava nem aí. Ele queria saber que estava adorando um Deus vivo. Ele queria saber que estava adorando um Deus, aleluia, eterno, um Deus poderoso, digno, majestoso. Ele queria saber que ele estava adorando, aleluia, independente de status, independente de patamar, ele estava adorando, porque ele sabia adorar o Senhor, E isso chama com certeza, aleluia, glórias a Deus, a atenção de Deus. Isso chama com certeza a atenção de Deus. E Deus disse assim: eu, aleluia, chamo este menino segundo o meu coração. Eu imagino, aleluia, Deus falar nessa forma. Eu unjo, eu considero esse menino segundo o meu coração. Um coração puro, coração sincero, coração que perdoa, um coração que está voltado para o Senhor, independente de altos e baixos, independente das lutas, das batalhas, das vitórias, independente de qualquer coisa, ele tinha o seu coração voltado para Deus, Então isso chama com certeza a minha atenção também, porque Davi era segundo o coração de Deus. Então, apesar disso, tinha outras formas. Meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que um dia Davi faz uma aliança com Jônatas e diz que aquele que morresse primeiro, o que ficasse vivo, tomaria conta dos seus sucessores, dos seus filhos. E Jônatas morre e chega um certo dia, Davi pergunta: não tem mais ninguém da família de Saul? Aí alguém disse assim: tem um filho de Jônatas, está lá em Lodebar. Então Davi manda buscar de lá de Lodebar, a terra de esquecimento. Davi manda buscar e dá a honraria para aquele homem, e ele fica um homem honrado, aleluia, um homem que mesmo sem as pernas boas, ele tem agora honraria, ele está comendo agora na mesa do rei, ele tem as suas riquezas de volta. É dessa forma, irmãos, de uma pessoa que lembra dos seus amigos e lembra daquilo que ele prometeu um dia. É outra coisa que a gente às vezes peca, porque promete algo e muita gente promete até que não pode cumprir e acaba que não cumprindo realmente e pagando o preço caro. Tem gente, irmãos, que faz voto com Deus dizendo assim: ó Senhor, se tu me abençoar com isto, eu vou lhe dar aquilo, eu vou fazer aquilo para o Senhor. Deus honra essa pessoa. E tem gente que nunca fez, irmãos, nunca deu voto, nunca fez o voto, nunca cumpriu o seu voto com o Senhor, Aleluia. Se essa pessoa não podia cumprir, ou se não queria cumprir, para que fez? Para que fez o voto com Deus? Então, paga o preço caro por não cumprir, aleluia, o que ele prometeu ao Senhor. E Davi não, Davi prometeu e ele cumpria, aleluia. A Bíblia vai nos dizer, irmão, deixar claro, que se prometer e não cumprir, é melhor que não prometa, mas se prometer, tem que cumprir rápido,
Essa é uma das palavras que o Senhor fala a respeito da promessa. Então Deus, Ele faz algo na nossa vida, Ele não quer algo a mais. Mas se tu prometeu algo para Deus, Ele quer o que tu prometeu, né? Se nós prometemos algo para o Senhor, Ele quer aquilo que nós prometemos a Ele, independente de qualquer coisa. Prometemos algo para Ele, tem que cumprir. É dessa forma. Aleluia. E Davi sabia fazer isso. Davi sabia cumprir o que ele prometeu, né? O que ele prometia. Aleluia. Então, outra coisa que me chama a atenção era o amor que Davi tinha pela sua nação, né? O amor que Davi tinha pela sua nação. Davi, ele honrava a sua nação, ele honrava o seu povo. E muitas das vezes as pessoas, nós não honramos, aleluia, nós passamos desapercebido, esquecemos, aleluia, de fazer o necessário para o Senhor. Então, é dessa forma. Tem outro mais, se eu for falar, eu vou passar dias aqui falando a respeito do, glórias a Deus, aleluia, da intimidade de Davi com Deus. Eu vou passar dias falando aqui, lembrando e falando, né, do que Deus fez e do que Deus queria na vida de Davi. Então, é dessa forma. Fique com Deus. Deus é contigo, em nome de Jesus.